A 3.800 metros de profundidade, onde a pressão esmaga o aço e a luz não penetra desde a criação do mundo, o Titanic repousa num silêncio glacial. Mas algo acaba de perturbar essa quietude. Pela primeira vez, um drone subaquático avançado penetrou no interior do lendário navio naufragado, captando imagens tão íntimas, tão fantasmagóricas, que até os mais experientes exploradores ficaram sem palavras. Não se tratou de apenas mais um mergulho, foi uma descida espectral, a mais icônica sepultura marítima da história. Aquilo que as câmaras revelaram no abismo profundo é, simultaneamente, fascinante e profundamente perturbador. Esta não é uma simples história de metal a enferrujar. É uma investigação sobre o mistério do tempo congelado e sobre o que acontece quando ousamos olhar a própria história nos olhos. No momento em que o drone transpôs o limiar dos destroços do Titanic, foi como se entrasse num mundo completamente diferente. As suas câmaras começaram a perfurar a escuridão densa com um feixe de luz firme, revelando lentamente o que se escondia no interior. O que encontraram não foi apenas um amontoado de metal corroído, mas as entranhas de um navio suspenso no tempo, com detalhes surpreendentes, preservados por mais de 100 anos debaixo de água. À medida que avançava, o drone atravessou uma secção colapsada do casco e entrou nos corredores internos. A água gelada e a ausência de oxigênio preservaram certas áreas melhor do que qualquer um poderia esperar. Era possível ver claramente os vestígios dos outrora luxuosos aposentos do navio. Mobiliário antigo, pedaços de roupa, até mesmo objetos pessoais como sapatos e a boneca de porcelana de uma criança jaziam silenciosamente no lodo. Uma das partes mais impressionantes das imagens captadas é a zona da Grande Escadaria. Era uma das características mais famosas do Titanic, uma imponente e ampla escadaria utilizada pelos passageiros da primeira classe. Claro, já não é a magnífica estrutura que foi outrora. A madeira apodreceu na sua maioria e partes da estrutura ruíram, mas a sua forma e escala ainda são impressionantes. A luz do drone captou o contorno dos corrimões de ferro e alguns detalhes decorativos, recordando a quem observa a majestade que este navio um dia possuiu. Movendo-se por corredores estreitos, cobertos por camadas de sedimento, o drone alcançou finalmente salas que nunca antes haviam sido exploradas. O silêncio dentro dos destroços era quase palpável nas imagens. Um vazio sonoro quebrado apenas pelo zumbido suave do equipamento. Numa dessas salas, as câmaras registraram algo que se assemelhava a uma figura humana sob os escombros. Os peritos hesitam. Poderão ser restos mortais ou apenas um aglomerado de materiais cuja disposição fortuita imita a forma humana? O abismo guarda os seus segredos com uma paciência eterna. Ao perscrutarmos estas câmaras silenciosas, não vemos apenas um naufrágio, vemos o eco de um mundo desaparecido, um momento de tragédia imortalizado na escuridão, questionando a nossa própria efemeridade perante a vastidão do tempo e do mar. A imagem era suficientemente poderosa para levantar questões profundas sobre a missão. Não se trata apenas do que lá se encontra, mas do peso emocional de perturbar a paz de um lugar sagrado. Para muitos, o Titanic não é apenas um naufrágio, é um cemitério, o lugar de descanso final para mais de 1.500 almas que pereceram naquela noite gelada. A equipa por detrás da missão tratou o material filmado com extremo cuidado, debatendo internamente quanto deveria ser revelado ao mundo. No final, a decisão foi de divulgar apenas imagens selecionadas, um gesto de profundo respeito pela memória dos que se perderam. As filmagens do drone oferecem um vislumbre raro de um local que quase ninguém viu, fornecendo a historiadores e cientistas informações valiosas sobre o estado atual do navio e a forma como o tempo o consome. Mas também nos obriga a refletir sobre como nos aproximamos de tais lugares, equilibrando a curiosidade com a reverência. Mas como exatamente conseguiu este minúsculo drone subaquático explorar um ambiente tão profundo, escuro e perigoso, onde os seres humanos simplesmente não podem ir? Se
Se alguma vez se questionou sobre como a tecnologia nos pode levar a locais onde nenhum humano poderia sobreviver, o drone subaquático que explorou os destroços do Titanic é o exemplo perfeito. Não é apenas uma câmara num cabo, é uma maravilha da engenharia, construída para um dos ambientes mais extremos da Terra. O Titanic repousa a uma profundidade de cerca de 3.800 metros sob a superfície do Atlântico Norte. A essa profundidade, a pressão é colossal, aproximadamente 388 vezes superior à que sentimos ao nível do mar. Imagine a força de vários estádios de futebol empilhados uns sobre os outros, a pressionar cada centímetro quadrado do drone. É uma força suficiente para esmagar instantaneamente materiais convencionais. Por esta razão, o drone teve de ser construído com materiais de resistência extraordinária. A estrutura principal é tipicamente feita de titânio ou de outras ligas metálicas de alta resistência, capazes de resistir à deformação ou ao colapso sob pressão. O invólucro da câmara utiliza vidro ou acrílico espesso e reforçado, concebido para não estilhaçar. Cada junta, cada vedante tem de ser perfeitamente projetado para impedir a entrada de água. A mais ínfima fuga significaria um desastre catastrófico. Lá embaixo, a escuridão é absoluta. A luz solar não penetra a 12.000 pés de profundidade, pelo que o drone tem de transportar a sua própria fonte de luz. Este veículo está equipado com potentes projetores LED, que produzem uma luz branca e brilhante, forte o suficiente para iluminar os corredores, as escadarias e os camarotes do Titanic. Mas a iluminação não é tão simples como apontar uma lanterna. Na água, a luz dispersa-se e desvanece-se rapidamente, especialmente quando há lodo ou partículas em suspensão. Demasiada luz pode também levantar sedimentos do fundo do mar, criando nuvens que obscurecem a visão. Cada imagem capturada é um testemunho da engenhosidade humana, que nos permite tocar o intocável. No entanto, força-nos a questionar a natureza da nossa exploração, ponderando a linha tênue que separa a descoberta da profanação. Os operadores devem, por isso, equilibrar meticulosamente a luminosidade. É necessária luz suficiente para uma visão clara, mas não tanta que sature e destrua a imagem. Um dos desafios mais formidáveis para o drone é manobrar no interior dos destroços. O Titanic é um emaranhado instável, uma confusão de metal torcido após mais de 100 anos sob as águas do Atlântico. Secções inteiras colapsaram, enquanto outras permanecem precariamente suspensas, num equilíbrio frágil. O veículo tem de se esgueirar por corredores estreitos, por vezes com apenas alguns metros de largura, evitando arestas metálicas afiadas e destroços instáveis. Os drones subaquáticos tradicionais, frequentemente concebidos para águas abertas, são grandes, pesados e pouco ágeis. Este veículo, no entanto, é diferente. É mais pequeno, mais leve e excepcionalmente manobrável, com propulsores estrategicamente posicionados que lhe permitem mover-se para cima, para baixo, de um lado para o outro e até pairar no lugar com uma precisão milimétrica. A partir do navio à superfície, os pilotos guiam o drone remotamente, utilizando transmissões de vídeo em tempo real e dados dos seus sensores a bordo. É como navegar num labirinto subaquático e escuro, onde a margem para erro é inexistente. Um movimento em falso pode danificar os frágeis destroços ou encurralar o próprio drone para sempre. As câmeras a bordo não são vulgares. Captam vídeo de ultra alta definição, permitindo aos investigadores ampliar os mais ínfimos detalhes, como a inscrição numa etiqueta de bagagem ou a textura de uma cadeira de madeira. Alguns drones estão equipados com sonares ou scanners a laser, que criam mapas tridimensionais detalhados dos espaços interiores. Estes modelos tridimensionais são de um valor incalculável para cientistas e historiadores. Permitem que os especialistas percorram virtualmente o Titanic num computador, que explorem áreas frágeis sem qualquer intervenção física e que monitorizem a forma como os destroços se degradam ao longo do tempo. Ao contrário dos veículos subaquáticos autônomos, que operam de forma independente,
Este drone está ligado ao navio de superfície por um longo e robusto cabo umbilical. Esta amarração cumpre duas funções vitais. Fornece energia ao drone e transmite o vídeo e os dados dos sensores em tempo real. Esta configuração significa que os operadores veem exatamente o que o drone vê, permitindo-lhes reagir instantaneamente ao que está à sua frente. Permite também tempos de mergulho muito mais longos, uma vez que o drone não depende apenas da carga da bateria. No entanto, o cabo pode ser uma limitação em espaços confinados. Os pilotos devem gerir cuidadosamente a sua folga para evitar que se prenda. Pilotar um drone dentro do Titanic não é uma tarefa simples, mas a tecnologia ajuda a torná-la mais segura e eficiente. O veículo está equipado com ferramentas de navegação assistidas por inteligência artificial, que ajudam a evitar colisões com paredes e detritos. Sensores de proximidade detectam obstáculos e estabilizam automaticamente o drone. Nestas profundezas silenciosas, a máquina torna-se uma extensão da vontade humana, um emissário enviado a um reino onde o tempo parou. Não se limita a documentar um naufrágio, testemunha a persistência frágil da memória, gravada em aço e silêncio. Quando as correntes invisíveis do abismo o tentam desviar do seu curso, a sua inteligência artificial reage. Não se trata de um substituto para o piloto, mas de um par de olhos adicional, um conjunto de reflexos sobre-humanos, especialmente vitais em condições de visibilidade quase nula ou em ambientes congestionados por destroços. A sua função é prevenir acidentes que poderiam não só destruir fragmentos insubstituíveis do navio, mas também condenar o próprio drone às profundezas eternas. Poderíamos questionar: por que não enviar simplesmente mergulhadores humanos? A resposta reside na natureza extrema deste mundo submerso. A 12.500 pés de profundidade, um ser humano não consegue sobreviver, mesmo com o equipamento mais avançado. A pressão esmagaria instantaneamente um fato de mergulho. As temperaturas geladas e a escuridão absoluta tornam qualquer operação segura uma impossibilidade. Embora existam submersíveis de profundidade, estes são volumosos, dispendiosos e a sua operação acarreta riscos significativos. Mais importante ainda, são incapazes de aceder aos espaços confinados no interior dos destroços do Titanic, uma proeza que apenas um drone consegue realizar. Desta forma, os drones oferecem um equilíbrio perfeito entre segurança, precisão e custo para a exploração destas profundezas esquecidas. Esta tecnologia subaquática representa a vanguarda da exploração em águas profundas. À medida que estes sistemas se tornam mais sofisticados, a nossa capacidade de investigar outros naufrágios, grutas subaquáticas e ecossistemas nunca antes vistos por olhos humanos expande-se exponencialmente. Para o Titanic, isto significa uma documentação mais rigorosa, uma melhor preservação e, talvez, novas descobertas que nos ajudem a compreender as últimas horas do navio. Graças a este acesso sem precedentes, os investigadores aprenderam mais sobre o naufrágio do que alguma vez se pensou ser possível. Não se trata apenas de observar o navio do exterior, mas de compreender a sua anatomia interna com um detalhe assombroso, reescrevendo a nossa percepção da catástrofe e do seu legado. Uma das maiores revelações proporcionadas pelas imagens do drone foi a penetração em partes do navio jamais antes exploradas. O Titanic não repousa no leito do oceano como uma única estrutura intacta. Ao longo das décadas, moveu-se, partiu-se e colapsou em várias secções. Algumas áreas eram simplesmente demasiado perigosas ou estreitas para serem investigadas por expedições anteriores. Com o seu tamanho reduzido e manobrabilidade excepcional, os drones conseguiram infiltrar-se em salas e corredores nas entranhas dos destroços, espaços que permaneceram essencialmente congelados no tempo desde aquela noite fatídica de 1912. Estas áreas recém-acessíveis oferecem uma nova perspectiva sobre como o navio foi construído, como se desintegrou e como continua a ser transformado pelo oceano. Durante mais de um século, historiadores e engenheiros basearam-se nas plantas originais do Titanic e em observações externas para reconstruir a sua estrutura. Agora, com mapas tridimensionais de alta resolução,
criados a partir das imagens captadas, os especialistas podem finalmente atualizar esses projetos. Já não se trata de imaginar o que está lá dentro, mas de o ver, de o mapear, de o compreender. Cada imagem é uma peça de um quebra-cabeças histórico, revelando não apenas a arquitetura de um navio, mas o eco silencioso de um momento que mudou o mundo. Os dados mais recentes sobre o estado atual dos destroços estão a reescrever a história do naufrágio. A forma como o navio se partiu, um mistério que perdura há mais de um século, começa agora a ser desvendada. Compartimentos que se acreditava estarem intactos revelam-se colapsados, enquanto outras secções, desafiando todas as expectativas, permanecem incrivelmente preservadas na escuridão abissal. Mas é nos detalhes que reside o aspecto mais comovente. Uma imensidão de objetos pessoais e artefactos do navio ainda é visível. O veículo autônomo captou imagens de malas de viagem antigas, fragmentos de roupa, louça de vidro, mobiliário e até equipamento de cozinha. Observar estes objetos no cotidiano, preservados com uma clareza fantasmagórica, confere uma dimensão profundamente humana aos destroços. Recorda-nos que o Titanic não era apenas um navio, era uma comunidade flutuante, um microcosmos de esperanças e sonhos, habitado por pessoas reais. Alguns destes artefactos foram descobertos em locais inesperados. Uma pilha de bagagens num corredor, talvez arrastada pela força das águas. Uma garrafa de vinho partida, mas ainda selada com a sua rolha, no que teria sido uma área de refeições. Cada descoberta é uma peça no puzzle do caos que se instalou naquelas horas finais e das condições atuais no interior dos destroços. O ambiente frio e escuro do leito oceânico retardou a decomposição de formas surpreendentes. Enquanto as partes metálicas cedem à ferrugem e se desfazem, materiais orgânicos como madeira, tecido e até mesmo algum couro foram parcialmente preservados. Isto deve-se às baixas temperaturas e à ausência de oxigênio nas profundezas, que inibem o crescimento de bactérias e outros organismos que, de outra forma, os teriam consumido. Em alguns salões, as imagens revelam tecidos que parecem quase intactos, ainda pendurados ou pousados sobre o mobiliário. É como entrar num museu espectral, onde o tempo foi congelado no instante da tragédia. No entanto, as filmagens também documentam uma verdade inevitável. Os destroços estão a desintegrar-se lentamente. Ao longo das últimas décadas, secções do navio ruíram ainda mais, e a vida marinha colonizou o seu túmulo de aço. Os cientistas monitorizam estas mudanças de perto, usando o mapeamento tridimensional para identificar as áreas mais vulneráveis. Compreender como os destroços evoluem ajuda os especialistas em conservação a determinar as melhores formas de preservar o que resta. É uma corrida contra o tempo, enquanto o Titanic continua a corroer e a ser reclamado pelo oceano. Para além dos detalhes físicos, o estado dos destroços narra uma história mais vasta sobre a catástrofe e as suas consequências. A forma como certas salas e objetos foram espalhados ou preservados oferece pistas cruciais sobre o pânico do naufrágio, o ponto exato onde o casco cedeu e a forma implacável como o oceano consumiu o que restava. O Titanic é muito mais do que a história que conhecemos à superfície. É um lugar dinâmico, submerso, com a sua própria narrativa em contínua evolução. Uma história que só agora começamos verdadeiramente a compreender. Não como um final, mas como um eco perpétuo nas profundezas da memória e do mar. Mas aqui, no limiar da descoberta, uma pausa torna-se imperativa. É crucial ponderar as emoções humanas lancinantes e as complexas questões éticas que emergem da exploração desta cápsula do tempo subaquático. Quando pensamos na exploração do Titanic, é fácil sermos arrebatados pelo fascínio da tecnologia, da história e da descoberta. Contudo, por baixo de tudo isto, reside uma realidade muito mais complexa e sensível. O Titanic é uma sepultura coletiva. Mais de 1.500 almas pereceram no seu naufrágio, e muitas permanecem no interior dos destroços, tornando este local um solene memorial. Este facto
impõe um peso imenso sobre cada expedição, cada decisão tomada sobre a exploração e a sua divulgação pública. Para a equipa por trás da recente missão com drones, esta consciência moldou toda a operação. Eles não viam o Titanic apenas como um artefacto a ser estudado ou um mistério a ser resolvido. Compreendiam que estavam a entrar num espaço sagrado. Antes de lançar os drones para o interior dos destroços, a equipa passou horas a debater as considerações éticas. Até que ponto deveriam perturbar o local? Que imagens seriam apropriadas para partilhar com o mundo? Como poderiam equilibrar a sede de conhecimento com o respeito pelos que morreram? Uma das decisões mais angustiantes centrou-se em imagens que revelavam o que parecia ser uma forma humana sob os escombros, numa das câmaras. Os investigadores debateram ferozmente se deveriam partilhar esta descoberta. Por um lado, tais imagens possuem um imenso poder histórico e emocional, recordando-nos o custo humano da tragédia. Por outro, a sua exibição poderia ser vista como uma invasão, um ato de desrespeito, quase como expor um túmulo ao olhar público. No final, a equipa decidiu partilhar apenas imagens estáticas e clipes cuidadosamente selecionados, acompanhados por um contexto que enfatizava o respeito e a memória. Esta decisão sublinha um debate contínuo na arqueologia subaquática. Como lidar com locais que são, simultaneamente, achados históricos e memoriais de guerra ou tragédia. Outra preocupação ética é o impacto físico da exploração. Embora os drones sejam concebidos para serem minimamente invasivos, o risco existe sempre. A estrutura do Titanic é frágil, após mais de um século submersa nas profundezas. Mesmo uma pequena colisão ou a perturbação dos sedimentos poderia acelerar a sua deterioração ou danificar artefactos delicados. Peritos monitorizam constantemente a condição dos destroços para garantir que a investigação não contribui, inadvertidamente, para a sua destruição. A dimensão emocional estende-se também às famílias das vítimas e ao público. Para muitos descendentes, ver os destroços e os objetos pessoais no ecrã pode ser uma experiência agridoce. É uma ligação tangível ao seu passado, mas também uma dolorosa recordação da perda. No fundo do oceano, o silêncio do Titanic fala mais alto do que qualquer descoberta. Não é apenas uma história de aço e gelo, mas um testemunho da fragilidade humana. E ao perscrutarmos as suas sombras, a questão que permanece não é apenas o que podemos encontrar, mas que tipo de humanidade demonstramos ao procurar. Para muitos, é uma ligação indelével aos seus antepassados, um lembrete pungente da perda. No entanto, para outros, a ideia de explorar o que consideram ser um lugar de sepultura gera um profundo desconforto. A linha tênue que separa a investigação da profanação é um debate constante entre exploradores e organizações. O Titanic transcendeu seu tempo para se tornar um poderoso símbolo cultural, uma alegoria da ambição humana, da tragédia e da soberba. Este simbolismo acrescenta uma camada adicional de responsabilidade à forma como os destroços são tratados. Cada expedição, cada imagem divulgada, molda a memória coletiva do evento e das vidas que nele se entrelaçaram. De muitas formas, a exploração do Titanic força-nos a confrontar questões mais profundas sobre como lidamos com os locais de tragédia. Como podemos honrar o passado enquanto fazemos avançar o conhecimento? Como contamos as histórias que educam e inspiram sem explorar ou sensacionalizar o sofrimento? Não são perguntas simples, mas uma recente missão com um drone subaquático demonstra que é possível encontrar um equilíbrio respeitoso. O lado humano da exploração recorda-nos que não se trata apenas de metal enferrujado e artefactos históricos, mas de pessoas, de histórias e de memória. O navio afundado é uma testemunha silenciosa das vidas ceifadas e das lições aprendidas. Aqueles que lideram a sua exploração carregam o fardo dessa responsabilidade a cada mergulho. Ao longo de mais de um século, a história do Titanic foi contada e recontada através de livros, filmes e museus. Julgávamos conhecer bem o navio, o seu naufrágio e a sua tragédia.
Contudo, novas filmagens, captadas por um drone que penetrou no interior dos destroços, vêm agora subverter algumas dessas convicções e acrescentar novas camadas a esta história. Uma das maiores surpresas é o estado do interior do navio, depois de todos estes anos. Os historiadores basearam-se largamente nos relatos dos sobreviventes e nas plantas originais, mas a realidade no fundo do oceano revela-se frequentemente mais complexa. As imagens do drone mostram como partes do navio colapsaram ou resistiram de formas que os especialistas não antecipavam. Grandes salões, que se presumia estarem completamente destruídos, revelam vestígios surpreendentemente intactos, enquanto outras salas, mais pequenas, se desintegraram por completo. Isto altera a nossa compreensão da destruição física do Titanic durante o naufrágio. A filmagem sugere que a falha estrutural do navio não foi tão linear como se pensava. Certas secções do casco parecem ter resistido à pressão por mais tempo, influenciando a forma como o navio se partiu enquanto se afundava. Estas descobertas podem levar a uma revisão das análises de engenharia do desastre, oferecendo uma imagem mais nítida das forças envolvidas. Outra revelação prende-se com os objetos deixados para trás. Cada item, congelado no tempo, conta uma história. Não são apenas artefactos, são os últimos ecos de vidas interrompidas. O navio não é um túmulo vazio, é um arquivo silencioso, onde o metal corroído guarda as memórias de um mundo que desapareceu numa noite gelada, forçando cada nova geração a questionar o preço do progresso e a fragilidade da existência humana. Observar os objetos pessoais e os artefactos do cotidiano nos seus locais originais, ou onde o caos os depositou, oferece pistas cruciais. Permite-nos decifrar os movimentos dos passageiros e da tripulação, o que levaram consigo e até que secções foram inundadas primeiro. A descoberta de bagagens nos corredores, por exemplo, sugere tentativas desesperadas de salvar bens valiosos, ou a pressa súbita durante a evacuação. As imagens captadas lançam também luz sobre as áreas menos conhecidas do navio, como os camarotes da tripulação e as despensas, espaços raramente destacados nas narrativas populares. A exploração destes locais ajuda os historiadores a compreender a vida dos trabalhadores a bordo, e não apenas a dos abastados passageiros de primeira classe. Acrescenta uma nova camada de complexidade à história do Titanic, recordando-nos que esta era uma comunidade de milhares de pessoas, com experiências e dificuldades distintas. Mais do que isso, a deterioração gradual, visível nas filmagens, sublinha a fragilidade efêmera dos destroços, acendendo o debate sobre a sua preservação. Alguns especialistas defendem que, perante a desintegração natural do navio, é urgente documentar cada detalhe antes que se perca para sempre. Outros alertam contra explorações invasivas que possam acelerar o seu colapso. Estas discussões estão a moldar as políticas que determinarão como e quando futuras expedições serão conduzidas. Talvez o mais importante seja o facto de as novas imagens e vídeos terem reacendido o interesse e a curiosidade do público pelo Titanic. Inspiraram novas conversas sobre as histórias humanas por trás do desastre e sobre as lições que este nos ensina em matéria de segurança, distinções de classe e resiliência humana. Cada nova descoberta torna o Titanic menos um evento histórico distante e mais uma realidade vívida e palpável. Estas imagens de drones são mais do que meros efeitos visuais. São uma ferramenta poderosa para reescrever a história com maior precisão e empatia. Ajudam os peritos a remover as camadas do tempo e do mito, revelando o navio como nunca antes foi visto. E a cada nova expedição, a história continua a evoluir. Lembram-nos que a história nunca está verdadeiramente terminada. Aguarda sempre a próxima descoberta para alterar a narrativa. A recente expedição com drones ao interior do Titanic abriu novas portas, mas também levanta questões fascinantes sobre o que se seguirá. Com o rápido avanço da tecnologia e o aprofundar da nossa compreensão do naufrágio, o futuro da exploração promete ser ainda mais cativante e complexo. Uma direção óbvia é o mapeamento e monitorização mais detalhados. Os destroços são frágeis e estão em constante mudança.
e os especialistas querem vigiar de perto seu estado. Os drones do futuro poderão ser ainda mais pequenos, mais inteligentes e mais robustos, capazes de investigar os espaços mais confinados. A história não é uma relíquia estática, mas um diálogo contínuo entre o passado e o presente. E nas profundezas silenciosas do Atlântico, o Titanic ainda tem muito para nos contar. Avanços no domínio da imagiologia, como câmaras de resolução superior, sonares e até a realidade virtual, permitirão aos cientistas e ao público experienciar o Titanic de uma forma nunca antes vista. Contudo, a par da tecnologia, o foco principal será a conservação. A questão de como preservar o que resta, ou pelo menos abrandar a sua deterioração, é premente. Novas investigações poderão desenvolver materiais ou métodos para proteger o metal da corrosão implacável, ou salvaguardar artefactos frágeis da desintegração total. Alguns propõem museus subaquáticos, ou cúpulas de proteção que poderiam estabilizar partes dos destroços sem perturbar o seu estado natural. É provável que assistamos também a um aumento dos esforços de colaboração internacional. O Titanic repousa em águas internacionais, e muitas nações e organizações partilham o interesse na sua preservação. As futuras investigações envolverão, muito provavelmente, parcerias entre governos, cientistas, historiadores e descendentes daqueles que se perderam, num delicado equilíbrio entre a curiosidade e o respeito. A linha que separa a exploração da exploração comercial é tênue, especialmente à medida que o interesse público cresce e surgem oportunidades comerciais. A quem pertence o Titanic? Quem decide o que é apropriado investigar ou recuperar? Não existem respostas fáceis para estas perguntas, mas elas irão moldar cada mergulho e cada descoberta. A história do Titanic está longe de terminar. À medida que a tecnologia desvenda novos segredos e refletimos sobre o lado humano da tragédia, o navio naufragado permanece um poderoso símbolo da ambição humana, da tragédia e da resiliência da memória. Os futuros exploradores não estarão apenas a encontrar artefactos, estarão a ajudar-nos a conectar com a história a um nível profundamente pessoal. Assim, embora as mais recentes missões nos tenham oferecido um vislumbre sem precedentes do seu interior, isto é, na verdade, apenas o começo. Há muito mais para descobrir, aprender e compreender. Para entender verdadeiramente o seu impacto, é preciso recuar na história. A saga do Titanic captura a imaginação há mais de um século. É uma narrativa grandiosa e trágica sobre ambição e inovação, erro humano e perda. Quando o Titanic zarpou a 10 de abril de 1912, era o maior e mais luxuoso navio da sua era, aclamado como inafundável, graças à sua tecnologia e design de vanguarda. Prometia uma travessia oceânica sem paralelo, tanto para os mais abastados como para os que viajavam cheios de esperança, ostentando interiores opulentos, cozinha requintada e um conforto inigualável. No entanto, sob o brilho da sua promessa, jazia uma vulnerabilidade que o mundo estava prestes a descobrir. O navio não era apenas um meio de transporte, era um microcosmo de uma era, um paradigma de confiança na tecnologia, que no silêncio do fundo do oceano se transformou num memorial eterno à fragilidade humana. Em questão de dias, o navio inafundável tornara-se numa das mais letais catástrofes marítimas da história. Na noite de 14 de abril de 1912, enquanto o Titanic navegava pelas águas geladas do Atlântico Norte, colidiu com um iceberg. O impacto abriu uma ferida fatal no casco, expondo múltiplos compartimentos à fúria do mar. Apesar das tentativas para salvar o navio, tornou-se claro que o Titanic estava condenado. Ao longo das horas seguintes, mergulhou lentamente nas profundezas escuras, levando consigo mais de 1.500 vidas. Durante mais de 7 décadas, os destroços permaneceram ocultos, um segredo silencioso guardado a quase 12.500 pés sob a superfície do oceano. Só em 1985 é que o local do naufrágio foi finalmente descoberto por uma expedição conjunta franco-americana liderada por Robert Ballard. A descoberta reacendeu um fascínio mundial e, desde então, inúmeras investigações tentaram desvendar os mistérios do Titanic.
os seus momentos finais, a desintegração do navio e as histórias daqueles que estavam a bordo. Nos nossos dias, os avanços na tecnologia subaquática transformaram a forma como exploramos naufrágios em águas profundas. Uma expedição recente, ao enviar um drone subaquático de alta tecnologia para o interior dos restos do Titanic, abriu uma nova e arrepiante janela para o passado. É aqui que a história se torna não apenas fascinante, mas aterradora. Imaginemos um drone, não maior que uma pequena mala de viagem, a deslizar por corredores estreitos onde outrora ecoavam vozes e passos. Move-se por salões onde candelabros pendiam, por cabinas onde famílias dormiam, por passagens onde os ecos tênues dos passos desesperados de quem tentava escapar parecem ainda ressoar. As imagens captadas são diferentes de tudo que já vimos, inquietantes, silenciosas, gelam o sangue. O drone revela o interior do Titanic num estado de decomposição fantasmagórica. A ferrugem corrói a estrutura metálica, deixando para trás esqueletos de aço. Mobiliário jaz tombado, vidros partidos brilham fracamente à luz do drone. Objetos pessoais, malas, sapatos, até mesmo roupas desbotadas, permanecem onde foram deixados há mais de um século. Estes artefactos, congelados no tempo e envoltos na escuridão, evocam a presença das vidas perdidas a um nível profundo e intuitivo. Estas imagens são aterradoras não por monstros ou ameaças sobrenaturais, mas porque nos confrontam com a crua realidade da tragédia humana. É um mausoléu subaquático silencioso, onde o tempo parou, mas a memória persiste. Observar a viagem do drone dentro do Titanic é como olhar através de uma janela para um pesadelo congelado no abismo, onde a escala da perda e da destruição se torna visceral e real. O que torna estas filmagens tão revolucionárias não é apenas a sua capacidade de nos mostrar o interior do navio. É o que elas revelam sobre a fragilidade da ambição humana perante a indiferença do tempo e a força da natureza. No silêncio do abismo, o Titanic não é apenas um navio naufragado, é um espelho da nossa própria mortalidade. Na batalha contínua entre a preservação e a desintegração, o Titanic repousa. Nas águas quase geladas e no negrume abissal, é lentamente devorado pela ferrugem e por criaturas marinhas. Imagens captadas por veículos remotos revelam a extrema fragilidade dos destroços, a forma como se desfazem literalmente perante os nossos olhos. Cientistas e historiadores travam uma corrida contra o tempo para documentar cada detalhe, cada artefacto, cada centímetro do navio, antes que mais se perca para sempre. Estas filmagens permitem-lhes atualizar os mapas do local do naufrágio, estudar a progressão da sua deterioração e obter novas perspectivas sobre os momentos finais do navio. Mas também levantam profundas questões éticas sobre os limites da exploração. Em que ponto a curiosidade se arrisca a profanar um lugar de sepultura? A exploração por drones força estas fronteiras, oferecendo um acesso sem precedentes com uma interferência mínima. No entanto, recorda-nos que, sob as ondas, o Titanic não é apenas um naufrágio, é um memorial sagrado às vidas que se perderam. O poder assombroso destas imagens reside precisamente nesta dualidade. É, em simultâneo, um tesouro de conhecimento e uma solene advertência sobre a vulnerabilidade humana. A história do Titanic é muito mais do que uma simples narrativa. O fim trágico do navio tornou-se um símbolo da arrogância humana, da confiança excessiva na tecnologia e das distinções de classe que custaram tantas vidas. A viagem dos drones ao interior dos destroços recorda-nos que por trás das lendas e do folclore existem histórias humanas muito reais. Cada artefacto, cada compartimento é um fragmento dessas vidas. Um brinquedo de criança esquecido, uma mala de cabedal com documentos pessoais, uma cadeira em decomposição onde alguém se sentou em tempos. As imagens fantasmagóricas forçam-nos a recordar que por trás da história existiram pessoas que sonharam, que tiveram esperança e que sofreram.
Ao mesmo tempo, esta missão é um testemunho da curiosidade humana e do nosso desejo de compreender o passado. A mesma tecnologia que nos permite explorar estas profundezas sombrias também nos conecta através do tempo. É um delicado equilíbrio entre honrar a memória e expandir as fronteiras da descoberta. As imagens do interior do Titanic transcendem o macabro, porque tornam a história imediata e pessoal. Já não é um conto distante, é um olhar íntimo sobre um lugar de morte e perda, iluminado pela luz fria e espectral de um drone. Obriga-nos a confrontar a mortalidade, a memória e o preço do progresso. O Titanic jaz em silêncio sob as ondas, mas através da tecnologia, a sua história ainda ecoa com uma voz poderosa. Observamos, hipnotizados e perturbados, arrastados para um mundo onde a tragédia permanece para sempre, congelada sob a superfície do oceano. Estas imagens são a prova de que certas histórias nunca desaparecem verdadeiramente, apenas aguardam, sob a superfície, prontas para serem redescobertas e para nos assombrar. Existem momentos que se gravam na alma, não como meras recordações, mas como cicatrizes indeléveis na tapeçaria da nossa história. São testemunhos dilacerantes, mas inesquecíveis. O seu eco perdura, uma advertência silenciosa que nos obriga a confrontar a fragilidade da condição humana e a questionar o preço do esquecimento.